A convidada de hoje é uma das atrizes mais inventivas do cinema e da televisão. Ela não só fez muito sucesso fazendo Todas as Flores, estava em cartaz com Porta ao Lado nos cinemas brasileiros e fazendo também uma belíssima performance, mas independente disso tudo, o que torna Letícia Colin uma pessoa espetacular é o seu senso de humor, a sua capacidade de se aprofundar nos temas que discute e, principalmente, a quantidade de coisa que ela sabe sobre o cinema brasileiro, sobre a história do teatro brasileiro. A Letícia, como disse muito bem uma jornalista, é um patrimônio do nosso país. É uma das atrizes que faz a gente ter orgulho de ser brasileiro e ter orgulho de estar nesse momento vendo ela atuar na televisão e no cinema. Eu fico extremamente feliz e honrado com o fato dela ter aceitado participar do programa, mesmo com a agenda cheia, mesmo com milhares de entrevistas para dar, mesmo com um filho para cuidar, né? E eu acho que foi assim espetacular saber que ela, né, teve esse reconhecimento também em relação ao programa, então eu agradeço também demais essa generosidade. E sem dúvida nenhuma é um papo imperdível por toda essa capacidade que ela tem também de tratar tudo isso com humor e fazer a gente rir, se divertir e de lembrar também que a vida não é só aquilo que a gente planeja, mas também aquilo que aparece, que surge. Então, espero que vocês gostem da conversa. Obrigado demais, assim, demais por ter aceitado e por ter topado estar aqui. E vou adorar, assim, falar também da tua trajetória, assim, e perguntar para você de diversos momentos, né? Porque você tem muita experiência, né? Muito doido, assim, como as coisas vão acontecendo na vida, né? E vão... Já fizemos um tudo. Um pouquinho de cinema, um pouquinho de teatro, teatro musical, TV. Mas muito bom estar aqui falando com você. Obrigado demais também. E a minha primeira pergunta, assim, é do início. Queria começar um pouco desse início teu também. E você fez a famosa Glorinha, né? No Sandy Júnior, assim. Eu não sei se muita gente costuma falar sobre isso, se você também acha legal falar sobre isso. Eu gosto, me orgulho do passado. Mas, assim, é interessante porque você também começou muito jovem, né? E aí é legal ter um pouco da tua perspectiva desse momento, assim, né? Como é que foi, assim, para você entrar, né, tão cedo também? Eu acho que foi uma grande sorte, porque ter contato com a arte desde sempre, eu acho que ajuda todos nós, né? E às vezes são famílias que embarreram isso. No caso da minha foi o contrário, né? Possibilitou que isso acontecesse. Então meus pais me levavam, me buscavam, eu era filha temporã, meus irmãos já eram bem maiores, já eram crescidos, já tinham irmão que tinha filho, casados. Então meus pais se aposentaram, eu era criança. Então tinha essa possibilidade de me levar pro rolê do teste, das campanhas, da agência, fazer foto, para ir lá, para decorar cena, para fazer todo o processo que a gente tem que fazer, né? Meus pais acreditavam, assim, que eu gostava daquilo, que eu era feliz fazendo aquilo, que poderia ser uma coisa para me desenvolver. A princípio era só um exercício, né? E aí, de repente foi virando um trabalho. Quando a Glorinha surgiu, o teste para fazer o Sandy Júnior surgiu, e tinha que se mudar de cidade e tudo mais, começou a mudar um pouco a coisa, assim. Meus pais disseram sim, eles foram dizendo sim, sim. E a gente foi para Campinas, morava em Santo André, e era um personagem que tinha um nome, uma trajetória, uma curva, que tinha minha primeira sinopse ali aparecendo. E eu sempre gostei da relação com o compromisso, com o trabalho, com decorar texto, sabe? Com pegar uma coisa e ficar lendo. Então eu gostava dessa responsabilidade, gostava de ter, assim, um trabalho, um compromisso. Eu sempre gostei. Eu sempre fui uma criança meio capricorniano, né? A gente nasce velha e vai ficando mais jovem. Eu acho que hoje em dia eu vou ficando mais leve, aprendendo, sabe? A não me cobrar tanto, não ter, porque sempre fui muito, não, tinha que fazer melhor e não podia deixar a escola. Então tinha essa coisa assim, né, de uma jornada dupla. Também era muito cansativo pra mim, né? Porque eu gostava de ser uma boa aluna e queria trabalhar. Então foram coisas que foram acontecendo. Mas acho que foi muito bom pra mim ter ido parar na TV e na atuação, no ofício de atriz. Eu sempre fui muito sensível, sempre tive muita intensidade e nem sempre foi fácil lidar com essa minha própria intensidade, com quem eu era, sabe? E ter crescido sempre com a ajuda de personagens e de histórias para contar, eu acredito que me deram um lugar para canalizar essa minha intensidade. Eu acho que eu teria sofrido muito se eu não tivesse tido, desde criança,
esse planeta particular, né, da cultura, da arte, dos artistas, da criação, do palco, de fazer uma peça, de fazer um personagem. Isso me ajudou demais, assim, terapeuticamente falando, sabe? Eu acho que, sem querer, os astros prepararam, assim, para cuidar da minha cabeça, mentalmente, falando de ansiedade, depressão, de tudo isso. Acho que se eu não estivesse no meio da cultura, eu teria muito mais dificuldade de viver hoje em dia. Sim, né? Faz muita diferença, assim, né? Porque você se solta, né? Canaliza, né? Quando a gente é criança, assim, a gente tem tanta energia, né? E você desmistifica seus próprios impulsos e intensidades, né? Assim, acho que pode ser muito assustadora a adolescência. Eu acho que é uma fase muito difícil, onde a gente é tomado por sentimentos muito fortes e pesados, às vezes é tragado por eles, inseguranças, essa descoberta identitária, né? De quem se é, de quem se gosta, de como é que se vive. E o fato de a gente encarar os sentimentos na cena fazem com que a gente olhe para eles no mundo também de um jeito mais amistoso, mais pacífico, né? Mais coeso, assim. E aceitando a incompletude, aceitando a imperfeição, né? Porque a arte, eu acho que revela muito isso. Para mim, sempre foi esse lugar. Eu gosto de pensar na imperfeição do personagem, na contradição dele, no que é furado, no que é vazio. Eu gosto do erro, assim. Eu persigo isso, fui descobrindo isso, fui me tornando essa atriz, né? E acho que quando a gente fura isso no trabalho, na vida também a gente consegue viver de um jeito mais leve com as imperfeições, assim. Sim. Você sente que a comédia também é isso, né? Acho que a beleza da comédia tá aí também, né? A gente ri. A comédia é muito duplo, né? O que dá muito certo e o que dá muito errado. O que você quer muito e o que você não tem. Geralmente, comédia a gente trabalha muito os opostos, assim. E acho que é por isso que é engraçado. É o que a gente não domina, o que a gente não sabe, o que é misterioso, o que dá errado. Eu gosto muito disso, dessa personagem de agora da novela, que é uma vilã que é muito engraçada, né? Eu faço uma personagem em Todas as Folhas, a Vanessa, que tentei levar muito humor, porque achava que seria uma coisa interessante para você conectar com ela, que é essa personagem que erra, essa personagem que é patética, que tenta fazer as coisas e não consegue. Né? Acho que isso é uma coisa... É um bom castigo para uma vilã, né? Você vê ela se lascar, assim, meio que meter os pés pelas mãos e ela mesma não conseguir dar conta de si, né? Eu acho que é uma boa chave de virada de personagem. Sim, total, né? E qual é o teu ascendente? Você falou do signo, eu não perguntei, assim, mas eu fiquei curioso. Capricórnio também. Nossa, Capricórnio. É pra gente trabalho. Sim. Você é qual? Meu é Sagitário com Leão. Sou Sagitário e ascendente Leão. Ótimo. E tenho muito Capricórnio no mapa. Eu acho que por isso tem essa coisa... Tem também trabalhar. Tem. Consegue organizar, né? O programa, Consigo o canal, organizar, coisa. trazer a galera. Essa Parabéns. coisa da intensidade. Pensa né? bem. Eu acho que o Capricórnio Pensa muito. Pensa, nossa, tenta adivinhar tudo, né? Ou tenta falar, não, isso aqui tem que fazer assim, porque senão não vai dar certo. Tem uma coisa assim também, né? Tem. Nossa, tem. A gente tem que se cuidar. E quando, por exemplo, a personagem é tão oposta disso, assim, você canaliza... Como é que você faz esse trabalho de preparação de corpo também, assim? Você leva isso para casa, você deixa isso pro set? Não, eu acho que cada personagem tem um caminho específico. Cada obra ali acaba girando uma configuração de pessoas trabalhando para aquele personagem acontecer, seja o preparador que o trabalho chama, ou quem eu convoco, ou o momento de vida que eu tô, porque o tema que a gente vai trabalhar te leva para um lugar, você vai conviver. Mas é um personagem que vive no circo. É quando você vê, você tá indo no circo toda semana, aí você tá indo no fisioterapeuta também, porque já tava machucada, fazendo mais aula de não sei o quê. Então, tudo é uma coisa bem de osmose, assim, né? Você vai se misturando com aquela parada. E eu, hoje em dia, acho que a gente fica convivendo com o personagem. Eu falo, leva o personagem pra tomar banho, leva o personagem pra almoçar, leva o personagem pra jantar, você acorda o personagem, escova o gente do personagem, tá escovando também. Porque tem alguma coisa que é uma decantação daquele tempo entre a sala de ensaio e o trabalho, que também acontece alguma coisa, né? Como a gente na vida, como a gente vai absorvendo e percebendo num sonho. Eu acredito muito nesse processo também que acontece fora da sala de ensaio, nesse entre. Mas eu sempre gosto de chamar alguém para trabalhar, um preparador de elenco. Tem a Helena Vavac, tem o Antônio Carnevale. Enfim, cada processo traz uma figura pra gente, ou eu mesmo vou atrás de alguém, porque a gente sente, tem alguma coisa que a gente fala, acho que eu preciso trabalhar, tem umas intuições, assim, a gente tem que conseguir, isso que eu fico tentando, assim, sabe, deixar essa antena funcionando bem para poder ouvir o que esse personagem precisa. Se é, né, às vezes tem uma aula que é só de corpo, tem uma coisa que é mais vivências laboratoriais do dia a dia, uma coisa mais doc, de ir lá, de ver, de frequentar, de fazer, às vezes é tudo junto.
às vezes é tirar um pouco o pé e fazer um processo mais relax. Eu acho que vindo da pandemia, eu senti que teve uma mudança grande, sabe, no meu processo, assim. E depois de ser mãe também, hoje em dia eu sinto que eu preciso que também proteger o tempo com o meu filho, ir em casa, porque eu posso trabalhar bem. Então não adianta às vezes trabalhar muitas horas, é infrutífero. Eu trabalhar um pouco menos e ficar um pouco com ele, que eu me sinto mais confiante, relaxada e segura para poder sair para trabalhar e voltar. Então é uma série de coisas, né? Uma alquimia assim ali na hora de construir. E tudo vai encaixando, né? Você tem que ir encaixando vários momentos. Tudo depende também do momento. Às vezes não encaixa também, né? Vai dando desespero. Você fala, cadê esse personagem? Que eu não tô achando. Você vai lendo e não funciona. Às vezes é mais difícil de achar, de chegar, né? E é mais misterioso, tá mais distante. Mas hoje em dia eu acho que sempre é menos força do que mais força, sabe? Eu acho que é mais jeito do que força hoje em dia. Que acho que tem a ver com ficar mais velha e ter mais sabedoria pros processos. E tem coisas que só vão acontecer no set também, lá na hora, no dia, e que bom, né? Porque eu acredito também muito nisso, assim, de guardar uma coisa pra rolar na hora, sabe? Eu gosto de sentir essa magia de uma coisa muito viva e fresh que tá rolando só ali agora. Não tem a ver com a sala de ensaio, não tem a ver com o que a gente pensou. Aliás, não tem nada a ver, porque às vezes você também tem que, na hora, se desprender, soltar todas as coisas que você tinha se agarrado e viver aquele momento presente ali do que você tá descobrindo, que é diferente do que você imaginou, né? O personagem, às vezes, resolve aparecer só no dia do primeiro dia de gravação, né? Aí você fica tenso esperando, mas ele vem. O personagem sempre vem. Porque tem coisa que, como na vida mesmo, né? Tem coisa que vem inesperado, né? E também, dependendo do dia, no set, né? O clima do set vai determinar. Você sente isso também? Totalmente. Tem dias que dá um medo, você fala, parece que não tá acontecendo. Mas tem que confiar no processo. E tem vezes também que isso não acontece e a gente finge que está acontecendo, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente pode fingir. E é isso, né? Nosso trabalho também é sobre isso, né? Enganar e fingir que tal coisa está acontecendo, né? Também é sobre isso, assim. Às vezes você não está sentindo nada, não tem uma emoção nenhuma, você tem que fazer uma cena de choro. Então você chora de mentira, fingindo que seja verdade. Tudo bem também, a gente pode trabalhar com a técnica, né? E acho que é uma travessia muito longa, né? Um processo de filmagem, assim. Você cansa, às vezes você desmotiva, às vezes você tá menos apaixonado, né? Pelo personagem no momento, porque você fala de um filme, sei lá, um mês, né? Mas às vezes fica um processo que você fica um ano gravando, então, dependendo da obra que se faz. Então é normal também, eu acho que é uma coisa madura se relacionar com o personagem também desapaixonadamente, e você ainda cuida dele, você leva ele para passear, você leva ele para encontrar o par romântico, você faz isso aqui. Então é uma maturidade de gerir, né, aquela vida com mais paixão, com menos paixão, com mais presença, com falta de presença, com magia, sem magia. Eu acho que por isso que vida e arte se confundem muito para mim. Porque tudo que eu aprendo para minha vida, assim, que eu amadureço na minha vida, na minha análise, eu levo também para os personagens, né? Eu acho que é currículo, tá contando, então a gente usa pra... Mas cada dia tem uma coisa. A gente tem que confiar no outro também. Às vezes o colega te joga de volta, o diretor, às vezes é uma música, às vezes é a roupa que você põe do personagem, só aquilo já te tem um gatilho maravilhoso para você embarcar numa cena. Às vezes é a locação, você chega para filmar e aquilo dispara uma coisa que te faz, né, tá muito ali vibrando e brilhando para poder filmar. E assim vamos indo, né? Em Todas as Flores aconteceu isso em algum momento, assim, de você estar contracenando? Você tem parceiros incríveis em cena, né? E aí, assim, você tem alguma lembrança das filmagens, assim, que você viveu alguma coisa inesperada, assim, que você estava filmando e... Nossa, muitas de diversos tipos. Eu me lembro agora até de uma cena com a Sofia, que conversou com você, que a gente faz irmãs na novela, né? A Sofia é uma atriz brilhante, uma das grandes, eu acho, da nossa geração, assim, nós somos contemporâneas. E a gente gravou um dia em cima de um telhado, de um rooftop, assim, que era um heliponto. E era uma cena que simulava que a minha personagem queria jogar ela do lado de cima, era uma coisa meio terror, meio thriller, suspense. E a gente tinha que gravar com um drone. E eu achei muito desafiador, assim, porque era realmente, tava ventando muito, e a gente sentiu o drone tentando estabilizar em cima da nossa cabeça, sabe? E filmando, e eu tinha que fazer ela ficar insegura e com medo, e eu tava muito insegura e com medo, né?
Então esse jogo de você estar sentindo uma coisa e transformar aquilo, né? Você assim ter alguma frieza de dizer, não, eu confio nesse equipamento, nessa coisa, nessa equipe, mas eu também tenho um pouco de medo de altura, mas vou ter que fazer essa cena, a gente não vai voltar aqui outro dia, porque essa coisa da locação, do timing, do sol que vai se pôr, de tudo isso que a gente tinha que entregar aquela cena, inventando muito, e eu tenho jaqueta, e aí, tipo, o lugar de vento pra mim, eu falei, cara, isso não vai dar certo, eu vou sair daqui hoje, tô passando muito mal. Mas ao mesmo tempo foi uma sensação muito boa de ter vivido, de ter conseguido fazer, sabe? De estar conversando com ela dizendo, cara, vamos lá, falta não sei o quê, falta pouco, vou fazer mais um plano. Não, beleza, tá ficando lindo, o diretor fala, o fotógrafo bota a pinha, aí você fala, caramba, estamos fazendo uma cena incrível. Fala, ai meu Deus, imagina eu vou passar mal lá. E aí dá tudo certo, assim, mas são aventuras, né, que se vivem. Porque a gente se coloca nossa profissão leva a gente. É por isso que eu falo, o personagem pega, a gente leva. Eu não ia nunca subir em cima de um prédio e ficar olhando as coisas, mas a personagem me levou lá, então eu tenho que fazer esse rolê acontecer, sabe? Então é uma mistura, assim, de uma doação com um presente também, né? Porque eu lembro da vista que tinha lá de cima. Eu falei, caramba, eu tô aqui vendo essa vista também, né? A personagem que me trouxe pra ver também. Então tem coisas bonitas e desafiadoras. Geralmente é tudo meio junto. É porque também acontece, é isso assim, tem as situações com a câmera, né? Quando a câmera tá ligada, as coisas acontecem. Tem muita coisa que você não viveria porque você não vive fora da ficção. Aquilo. É o superpoder, né? A lente, assim, a lente ligada, ela enxerga também coisas que a gente não vê. Então eu sempre penso muito nisso. Quando às vezes eu falo assim, eu não tô acreditando, sabe? Sei lá, eu tô me julgando, tô numa noia que não tá bom. Mas aí eu penso assim, talvez a lente esteja vendo uma coisa que eu não tô vendo. Então eu vou confiar que ela tá me enxergando de um outro jeito, mais generoso até do que às vezes eu me olho. Porque a lente vê diferente, né? A lente do cinema, a lente das câmeras, a lente do celular, qualquer lente, ela vê diferente. E isso é até uma coisa que às vezes os atores falam, nossa, eu senti hoje, às vezes a pessoa fala, né, faz a peça. Aí a pessoa que olha e fala, nossa, não senti nada. Porque não tem a ver com o que a gente sente, não só, às vezes tem, que não é de uma consciência exata, mas às vezes é isso, você tá pensando em outra coisa e aquilo chega como um pensamento ali, através de quem tá assistindo, que é super profundo, vai falar, nossa, ela tava super na cena, não fala, tava nada. Te enganei, mas é isso, né? Esse mistério desse olho que vê, né? Que é o olho do outro também, do espectador junto, mas também tem a coisa técnica da lente mesmo. Eu acho que ela vê diferente. Isso é incrível, né? Terem descoberto isso, que o cinema é tão fascinante, porque é um outro olho. E você sente assim, isso é muito interessante, porque é uma coisa que às vezes a gente está sentindo, achando, né? Quando a gente está em cena ou está fazendo alguma coisa, que a gente está arrasando. Só que o outro não está sentindo nada. Nada. Aí você fica assim, né? Como não tem como também fazer uma escala, né? Do que o dia bom vai sempre se repetir, esse dia bom que a gente considera bom, né? Nunca. A gente fala assim, nossa, isso aqui vou sempre fazer assim. Não tem como, porque não funciona sempre, né? Não, e às vezes você fala assim, vou arrasar, e o fotógrafo não conseguiu enquadrar direito naquela hora. Ou o outro ator errou a fala, né? A gente tem que voltar e fazer. Eu gosto muito desse descontrole. Eu gosto muito desse lugar que você é obrigado, não tem jeito. Você vai ser obrigado a repetir quando você não quiser, ou vai valer um lado que a hora que você não queria que fosse aquele teu take. Eu acho que isso tira um controle e essa ideia, né, de controle que a gente tem, que é uma grande ilusão. Eu acho que esse trabalho me ajuda muito nisso, sabe? Dentro daquele aprendizado que eu falei desde criança, de aprender que o fato de eu não ter escolhido tenha sido bom, talvez, né? Porque alguém vai montar um negócio, aí pega lá tudo, aí você acha que o seu take melhor é aquele, o 3, o cara vai lá e pega o 5. Você fala, não tô acreditando! Mas é pra ele que tá escolhendo, ele que tá vendo. E lá, no fim das contas, a obra, né, tá entregue. Então, é uma parte de uma doação, de uma entrega, de uma generosidade, até nisso, até no final. Porque o nosso trabalho é repetir para depois o outro escolher. Olha que coisa generosa, né? Sim, não, e essa descoberta também, eu acho que essa liberdade também vem muito do teatro, né? Eu acho assim, o teatro é fundamental, né, para vocês estarem em cena, porque dá essa liberdade também de que tudo é um processo, né? E você fez muito musical também, né? Fiz. E aí me interessa muito saber, assim, né, como é que é esse teu preparo também de canto, assim, né? Porque você fez o Despertar, você fez o Hair, são desafios também muito grandes, né? E desde muito cedo você canta, assim, você tem essa preparação. Como é que é essa preparação sua? Assim? Não, eu gosto de cantar, tem uma coisa intuitiva. Mas aí quando eu passei no teste, sempre sou muito de fazer teste, de ir lá, de me jogar. Passei pra fazer, eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer esse negócio direito, vou estudar.
E aí começa a preparação de aulas de canto, de fone, de tudo. E o canto é um mundo também muito desafiador pelo volume de sessões que a gente tem que fazer no teatro musical. Então, para mim, eu tinha cordas vocais um pouco não saudáveis, não usava direito a voz, encaixada, então ficava muito rouca. Tinha muito esse fantasma da rouquidão. Fantasma de perder a voz, né? Para um ator, eu acho que isso é muito óbvio, é um medo muito flagrante, assim. E aí fui aprendendo a usar, né? Aprendendo o recurso, como encaixar, com mais saúde para poder usar mais vezes, né? Porque ela é um músculo, então ele também fadiga, como um músculo de corrida. Se você cantar, você usa muito a prega vocal. Mas tive bons momentos, maus momentos, mas foi bem importante, assim, passar pelo teatro musical. Eu acho um lugar de formação, assim, muito importante. Pelas estruturas do espetáculo, que tem 3 horas, então ele é uma coisa mais volumosa, que a gente tem que vencer ali, né, aquele período, e entregar essa magia, esse encantamento, essa linguagem. Eu fiquei com muita vontade de fazer mais musicais brasileiros autorais, né? Eu cheguei a fazer o Grande Circo Místico, do Chico, então foi muito bom poder ter feito a Beatriz, imagina, estar num teatro cantando aquelas músicas, divino. Mas fico muito pensando nessa inventividade desse novo musical, sabe? Que é o nosso teatro, assim, musical brasileiro. Mas o canto é um flerte eterno, assim, pra mim, na minha vida. Eu acho que todo mundo canta, porque quem fala, canta, né? É a mesma coisa. Na musicalidade que a gente tem na voz, se a gente colocar um pouco mais, a gente já tá cantando, né? Então, descobrir isso também foi uma revelação, assim, falando, nossa, eu achei que era uma coisa muito distante, mas se eu falo, já é uma voz que canta, né? Então, foram muitas fichas, assim, que caíram pra mim. E o poder, né? O poder da música, o poder da voz, que às vezes numa cena consegue resolver, porque a música ela atravessa muitos barreiras até de julgamento, de pensamento crítico, né? O teatro musical ele tem isso, ele tem um ganho, porque você põe uma música, você comunica às vezes muito mais rápido do que você teria uma peça inteira para falar uma música já chega. Então tem muita coisa interessante assim dentro da linguagem musical. E aí eu fico nessa. Quando o personagem me leva para cantar, eu acho bom. E aí fico também pensando em um dia fazer um trabalho como cantora, mas ainda não rolou. Esperando, vamos ver. E o silêncio também, às vezes, né? Descobri um momento também que a não fala define, assim, né? Eu acho que também tem muito isso, né? Às vezes, assim, você sente também que teve algum momento em cena já para você, isso já deve ter acontecido, que você estava ali e tinha uma fala, mas aí você viu que se você não dissesse aquela fala, todo o entorno funcionava muito melhor, assim, a coisa acontecia também, né? Não, e acho que a gente tem carência de silêncio, né? Principalmente eu faço muita televisão, então às vezes tudo tem que ser muito dito, né? Explicado, no sentido de traduzido, né? Quase. Acho até que agora com a linguagem das séries vindo, os streamings aumentando, a gente tem aprendido muito sobre códigos de comunicação, de linguagem, como plateia, como público, né? E a gente até tem visto um pouco mais de silêncio nas cenas, mas eu tenho mais vontade de fazer mais silêncio, sabe? Eu teria muita vontade um dia de fazer um filme todo em silêncio, de ficar só podendo preencher com imagens de pensamento e situações de personagem existindo, não fazendo coisas, mas de fato estando ali, né? Mas com certeza, isso que você falou, a gente às vezes percebe que tem uma fala que não é necessária. Eu sou muito a favor de cortar as coisas, de editar. Eu adoro cortar. Eu sou, tipo, totalmente... Então, quando um autor gosta, é bem-vindo, né? Flui legal. Quando não gosta, eu tenho mais dificuldade. Porque eu adoro mexer, eu acho que precisa. Acho que é um encontro de 2 mundos ali, daquela obra que o cara escreveu com o meu pensamento, com o meu jeito. Eu posso fazer caber dentro do texto, mas acho que é melhor se os 2 cederem um pouquinho de cada lado, sabe? E às vezes a gente tem que convencer um diretor ou um autor de que aquela fala, ela tá atrapalhando, né? Porque quem escreve é normal, a gente cria uma coisa, a gente se encanta por ela e a gente se apega, né? A gente acha que aquilo ali tem que estar, e às vezes não. Você abre mão e o troço ganha um outro sentido, né? Explode, fica muito melhor. Mas às vezes a gente tem que convencer. Eu adoro cortar, adoro uma caneta pra ficar cortando o texto. Assim. Eu já imaginei você em casa, assim, cortando, assim, né? Tira um papel, assim, peraí, posso jogar no lixo? Já joga, né? Já joga assim. E eu gosto de botar coisas também, gosto de cortar. Eu acho que essa cocriação é interessante. Assim. Né? Eu acredito nisso, eu acho que é uma coisa contemporânea até, do artista que também tá, o ator que também tá. Porque tá sentindo o personagem dentro de si, né? Então, e tá vendo o mundo, e foi visitar esse ambiente onde ele mora, onde ele vive, onde ele convive. Então traz coisas desse lugar também que podem entrar na obra e somar, né? Eu acho que o que soma tem que ser sempre bem-vindo, né? Mas às vezes
é isso, tem que ter tempo e espaço para essas coisas acontecerem, né? Não é fácil. Principalmente com televisão, assim, né? Que o tempo é tão reduzido, né? E você sente diferença, assim, também, do teu processo, não só pela questão do tempo mesmo, de ser tudo mais corrido, mas você sente diferença do cinema para a TV? Você sente que tem uma diferença ou você tenta tratar sempre de uma maneira muito parecida? Quando você pega o... Claro que tem casos e casos, né? Mas... Não, eu acho que assim, todo set em algum momento fica muito corrido. Por mais que você tenha todo o tempo do mundo, em algum momento você não vai ter tempo nenhum, né? Impressionante. Você vai ter uma cena no dia que você vai fazer cena com muita calma e de repente você não vai ter tempo nenhum. É uma magia que acontece. Eu acho que é sempre assim. E acho que a gente sempre tem momentos mais caóticos e momentos mais equilibrados, né? Qualquer processo. Por mais que tenha uma coisa de mais verba, uma coisa de menos verba, com mais gente, com menos gente, com mais organização, tudo tem um momento em que a coisa tem um descontrole que eu acho até bom, porque eu acho que o caos é muito criativo. A gente tem que entrar na energia do caos. Eu sou dessa filosofia, porque as coisas acontecem. Tem uma magia também que acontece quando tem um descontrole, né? Uma coisa meio Shiva, assim, que destrói pra criar, né? Eu acredito muito nisso, assim. Aí, tem vezes que a televisão parece cinema, tem vezes que o cinema parece televisão. Agora, uma melancia nunca vai ser um melão, melão nunca vai ser uma melancia. E então, a gente... Eu acho que a gente tem que dançar um pouco conforme a música, sabe? Eu não brigo muito com as coisas, não. Eu falo, tudo bem, já vai fazer 10 cenas hoje, ou 15 cenas, às vezes, numa novela, 20 cenas num dia. Talvez uma eu ame, 3 eu vou achar que estão ok, o resto eu adoraria ter feito de novo, mas eu não vou ficar aqui pedindo pra repetir, sendo que a gente tem um plano pra fechar e eu sei que o que eu tô entregando é uma coisa decente, é boa. Pode não ser o que é a minha satisfação pessoal máxima, maior. Então, assim, eu abro mão bem fácil, sabe? Eu não fico sofrendo, não. Porque eu sei que vai ter amanhã, sabe? Amanhã eu vou ter mais 20, ou mais 10, ou mais uma. E aí essa uma a gente vai poder fazer com calma e fazer uma cena assim, o assado. Eu gosto de me adaptar, eu gosto de olhar o todo, eu vejo aquela equipe ali, eu sei que aquele cara, tipo, chegou 3 horas antes pra montar aquela grua, e aquele, sabe, mega trilho com aquelas luzes. Então, tipo assim, às vezes eu falo, eu precisava de mais 10 minutos pra me aquecer, pra entrar naquele estado. Mas assim, o cara também precisava de mais 1 hora pra poder, entendeu? Então, eu gosto de pensar no todo, assim, isso vai me dando mais leveza pra poder abrir mão de pequenos prazeres ou pequenas fantasias de um resultado, não sei. Total, né? Eu tenho uma teoria, assim, na minha cabeça, de que não é nada científico, obviamente, é totalmente louco da minha cabeça. Empírico. Mas assim, que o tempo, quando tá no cinema, parece que o tempo ele gosta de brincar com a gente, assim. Entendeu? Aí o tempo ele fala assim, não, vocês estão todo mundo super tranquilo, né? Que legal, eu vou dar uma puxadinha, acho que eu vou deixar vocês um pouco mais... Ou chove, ou chove. A câmera para, tipo, acontecem coisas, né, assim, muito dramáticas. Total, né? E aí me interessa perguntar também disso, assim, do Porta ao Lado, porque o Porta ao Lado, né, a Júlia, incrível, pessoa incrível também, e vocês tinham uma dinâmica muito específica, porque era pandemia, né, vocês tiveram que filmar o projeto, acho que também tiveram que interromper em algum momento. Se você puder falar um pouco como é que foi isso, né, porque é totalmente isso, né, a realidade se impondo e falando, cara, não dá para filmar agora, vocês vão ter que esperar, vocês vão ter que, né... É uma marca, né, muito, muito, muito profunda, né, que todos nós sentíamos, assim, né, de um não, assim, né, do mundo, de dizer, você quer viajar, você quer trabalhar, você quer encontrar alguém, você quer namorar, você quer ir pra uma faculdade, você quer envelhecer, ou você quer ir ao médico, ou você quer ir no mercado, tem um não, assim, né, tipo, pá! E a pandemia trouxe esse imperativo, assim, e a gente, como no cinema também, a gente teve que parar 6 meses, sabe? Tanto o filme, pra começar, já tinha atrasado. Eu fiquei super doente quando eu fiz o Porta ao Lado, como digo, Ponte Aérea, que é meu outro filme com a Júlia, foi um ato falho. Então, foi muito difícil pra mim adoecer de Covid num set, assim, tipo, fazendo a coisa que eu mais amo, né? Tipo, eu trabalho com isso há muitos anos. E, de repente, por ter me colocado ali, né, pra gente poder voltar, eu adoeci e foi sinistro, porque eu peguei sem vacina, sem nada. Várias questões neurológicas, várias coisas para desenrolar. Até hoje eu tenho de saúde, que vem dessa primeira Covid que a gente teve lá atrás. Mas eu acho que é isso, é uma coisa histórica, né? Que a gente está entendendo ainda tudo que a gente viveu e tentando retomar alguma coisa, mas acho que é reinventar um pouco, né? Os nossos hábitos, nossas maneiras, principalmente o consumo, né? Se a gente pensar que, sei lá, tal do vírus do morcego, né? Onde a gente está entrando, invadindo a natureza e
cruzando talvez alguma fronteira que não seja muito saudável, né, para o planeta, já que a gente vive todo um colapso climático, né? Eu acho que essa pandemia vem daí também, né? De um deslimite, assim, né? De uma invasão, talvez, territorial muito nociva do ser humano, né? Da natureza. Então, eu acho que a gente meio que precisa, hoje, sendo mãe, assim, você fala assim, fulano precisa aprender uma coisa. Eu acho que foi uma grande lição, né? Agora, é tristíssimo, né? Centenas de milhares de vidas e muitos negócios fecharam e muitas pessoas... E nossa indústria, acho que vem tentando se reerguer, né? Desde lá e dos 4 anos também de Bolsonaro, que foi uma loucura, assim, uma loucura não, um inferno, né? Uma coisa mortal mesmo, um projeto de ceifamento, de pensamento, de vida também, né? Acho que a gente está se curando, né? Acho que a gente está se retratando. Ter conseguido finalizar o filme, apesar de tudo isso, acho que é um bálsamo. Você fala assim, pô, mas a gente lançou o filme existe. As pessoas podem assistir, né? Daqui a pouco vai pro streaming e tal. Então, assim, a gente conseguiu, né? A gente venceu. Foi um set inesquecível, assim, de chegar todo dia, fazer teste de Covid e de ter medo, mas estar ali, de saber que tinha muita gente, que a gente é uma indústria, né? Que pessoas que precisavam daquele salário, receber aquele mês, as pessoas da técnica, da equipe. Então, era importante que o nosso filme estivesse ali também por conta disso, por conta dessa paralisação mundial, né? As pessoas sem grana, desempregadas, sem comida. Então, o filme é muito importante em muitas instâncias. Ainda fala de amor, né? Investiga o relacionamento, que eu acho que é um tema que vai continuar sendo eternamente. Acho que não sai de moda isso. Amor, né? Casamento. Ainda mais atualmente, assim, né? Até o debate que teve na estreia com a Regina foi interessantíssimo, porque não foi aquele debate... É o debate falando de temas que todo mundo quer contar uma história, né? Sim, não, virou uma coisa de um consultório, né? Todo mundo queria contar, não, porque eu namorei 5 caras. Que eram umas histórias maravilhosas. Falando, nossa, essa pessoa da plateia... Vivida, arrasou. Super, né, pra frente. Pra assim, frente, né? Não, e é legal porque as pessoas querem contar que funciona, que dá certo, né? A coisa do poliamor, ou da não monogamia, ou de um casamento, sei lá qual o nome que a gente vai inventar, mas que não é careta. Então, é bonito, porque acessa coisas bonitas nas pessoas, né? Total, assim, né? E aí eu acho também importante, assim, perguntar da Júlia, da direção da Júlia, né? Porque você fez o Ponte Aérea com ela. Sim. E é uma parceira, assim, que vocês já trabalham há mais tempo. E como é que é a direção dela, assim? Ela é muito cuidadosa, né? Assim, ela é uma pessoa que é muito atenciosa até com os detalhes todos, né? Eu vejo, isso dá pra ver no resultado. Muito. Ela tem um domínio de tudo, né? Ela gosta de trabalhar com as mesmas pessoas, tem uma coisa de equipe, do fotógrafo, continuista, foquista, isso é muito legal. Que eu acho que é do coletivo, né? O cinema, a gente sabe, assim, quanto faz diferença. Ela é muito delicada, muito tranquila, assim, né? Ela é muito... Ela respeita muito as nossas intuições. E uma pessoa, assim, que deixa a coisa fluir, acontecer, sabe? Ela tem... Ela gosta, assim, de um distanciamento para poder respeitar alguma coisa verdadeira que está acontecendo ali, sabe? Não sei, me veio um pouco essa imagem, assim. Eu confio muito na Júlia, acho que ela tem extremo bom gosto e delicadeza. Acho que ela é uma diretora muito importante, né, do nosso momento, assim, ter conseguido dirigir coisas que tem sentido para a nossa geração, para as mulheres, né? Então, ela tem uma precisão, a delicadeza, o confiar no trabalho de quem está executando cada uma das suas funções, sabe? Então é um set muito tranquilo, muito organizado, muito gentil, muito educado, um set sem grito, um set sem confusão, um set easy, assim, gostoso. Faz diferença, né? Ainda mais com o tratamento da equipe, fundamental. Quando dá pra, né, ser uma coisa mais humana, assim, né? Mas eu acho que faz toda a diferença. Educado, assim. polido, contido e também... E que confia no outro, né? Que deixa assim... Não, então faz como você tá... Eu gosto muito dessa sensação, sabe? Que o diretor também passa a bola e que ele entrega, que ele quer te ouvir, que ele quer saber o que você tá trazendo nesse processo colaborativo, né? Que é isso que tem escuta, que tem troca, né? Eu já tive muito medo de direção, de diretores, sabe? Eu sempre... Acho que talvez por ser criança, acho que eu vi uma coisa hereditária, assim, de achar que tinha que ser muito meu mestre mandou e que tinha que ser muito
o que os caras diziam ter que fazer, ou corresponder àquela expectativa. Então, eu acho que a Júlia foi uma das pessoas que curou um pouco essa minha relação com a direção, sabe? Porque horizontalizou, né? Tirou de uma coisa vertical de poder, de medo, para uma coisa co-criativa, de estamos pensando juntos, o que a gente combinar vai ser feito. E tem muita coisa do pré no set da Júlia. Então, que a gente ensaia, o que a gente falou, o que a gente fez, tudo chega na hora, é cumprido, sabe? É feito, é falado. Ela consegue manter uma coisa organizada, assim, que dá uma segurança boa dentro dessa loucura que a gente sabe que o set pode ser. Isso é muito interessante. Mas eu acho que eu passei a confiar e a pensar numa relação de amizade, sabe? E o que faz diferença também, né, nesse sentido, assim, essa coisa de você... O espaço, né? Eu fico pensando assim, porque você filmar, por exemplo, num estúdio, sim, é muito diferente de você filmar numa locação, né? Como vocês estavam filmando em Laranjeiras, se eu não me engano, aqueles prédios fofíssimos, assim, né? Faz toda a diferença você estar nesses espaços, assim, né? E você encontra as pessoas, a dinâmica Você sente essa diferença, assim, ou você tem, por exemplo, tem gente que gosta mesmo de filmar mais em estúdio, você não tem. Eu gosto de tudo. Eu gosto, como eu te falei, eu me adapto bem. Eu acho que a brincadeira é tal coisa, pega, vamos brincar de pega, esconde é outra coisa, vamos brincar de tal coisa, sabe? Mas, assim, a locação, ela tem uma magia, né? Que é aquela parede que é uma parede, aquela porta que é uma porta. Ela tem aquele jeito de fechar, que a porta fecha... Eu lembro que um dos apartamentos fechava bem, assim, o outro não fechava tão bem, era uma porta que tinha aquela questão, sabe? Igual na vida, você vai num lugar, tem uma janela que tem um pedacinho quebrado. Tem alguma coisa ali que é uma história muito genuína de uma vivência que aconteceu, né? E a gente fica vendo esses rastros e eles ajudam também o nosso imaginário a se apropriar daquilo para viver aquela história, assim. Então é muito legal quando a gente pode filmar em locação. E nesse filme, especialmente, nós ficamos... A produção teve que alugar os apartamentos por quase um ano, por conta da pandemia, porque a gente parou, o filme estava na metade, não dava para jogar fora porque já tinha gravado, não podia perder o apartamento. Então rolou um contrato de locação, para não perder a locação do nosso cenário, onde o filme ia ser feito, para poder terminar o filme quando a gente pudesse voltar. Então foi uma doideira, assim, 2 apartamentos alugados, foi um custo, imagina, uma coisa imensa para a produção. Mas essa casa desses 2 personagens, desses 2 casais, né, elas eram muito importantes para essa história, elas eram personagens também. Então, assim, é legal, porque a gente vai se apropriando daquele espaço, né? Já tem um lugar onde você sabe que você vai tomar um café, né? Já tem um lugar onde você sabe que você vai lanchar na hora de não sei o quê. Você vai construindo suas memórias dentro do espaço das memórias dos personagens, né? Então é muito intenso. Um set, às vezes você fica um mês gravando um filme, parece que você passou 6 meses, parece que você passou um ano, né? Você tem tantas memórias e tem uma relação tão intensa com aquele espaço, com aquelas pessoas, com aquele personagem, com aquele sentimento, que o tempo parece que muda. É incrível. Não, muda total, né? É a experiência, é muita coisa acontecendo, né? Sim. E você sente... Porque isso acho que faz muita diferença também, né? Quando isso acaba também é que você percebe, né? Estranho, né? Porque aí dá uma pausa, assim, né? Você percebe depois, né? Eu acho que é a sensação que eu tenho, assim, Nossa, né? eu sempre percebo... Na verdade, pra mim, o depois é péssimo. Eu sempre fico triste, deprimida. Eu sou muito apegada aos processos, às pessoas, ao dia a dia do set, a esse preenchimento, né? A companhia, ao objetivo de ter uma cena todo dia pra contar, ou pra desvendar, ou pra... Então, eu sempre, pra mim, é meio deprê, assim, os finais. Eu fico um mês... Isso agora da novela, eu fico uns 4 meses, assim, falando, caramba, tô sentindo muita falta. E não passava a falta, sabe? E acho que tudo bem também, porque a gente fala tão pouco de processo de luto, de fim, né? Nossa cultura, nossa civilização, talvez os orientais lidem melhor com isso, né? Mas acho que a gente fala pouco, e acho que é natural, porque é tanto investimento, são tantos meses entrando no personagem, que talvez demore um pouco essa saída dele, sabe? Não sei, eu acho que o processo da gestação talvez tenha me ajudado a pensar nisso, porque são 9 meses, né, preparando a chegada do filho. E depois demora ali, eu achei 2 anos que eu vejo de puerpério, de final de gestação, para voltar. Como tudo que eu vivo na vida eu levo trabalho para a vida, então eu faço esse processo com o personagem. É normal que quando termine eu também, né, assim, nasceu esse bebê aí, desse personagem que tá no mundo, tem um tempo depois para aquele corpo se recompor daquela passagem, daquela energia, daqueles pensamentos, daquela história, daquele drama. Então, hoje em dia, eu tenho aceitado um pouco melhor que dói, que eu fico meio esquisitona, sabe? Eu falo, tem uma coisa estranha, uma coisa falta, sei lá. E é o luto do personagem. E todas as flores, assim, vocês gravaram de uma vez só também, né? Muito então, intenso. você sentiu isso também, né? Porque a segunda temporada saiu agora, mas Sim. Vocês gravaram tudo numa tacada, né? E muito potente, né? A gente gravou tudo numa tacada, 85 capítulos, até dezembro do ano passado.
e tudo uma personagem com uma piração de potência muito grande. O que é maravilhoso, né, como um intérprete, né, você poder viajar por essa onda e ter essa ilusão de estar acima da moral ou da ética, ou enfim, né, que a personagem passava por um trator passando por cima de todos. Agora, é muito diferente da experiência vulnerável da vida, né? Então, eu me enganei um pouco com essa energia durante esse tempo. Tanto agora que eu fico sentindo as afetações do meu corpo, eu falo, cara, cadê meus superpoderes, sabe? Que é o meio superpoder no personagem, né? Você tá numa vida que não é meio que sua, você tá numa trilha ali, meio que fingindo que você domina aquilo, ou que aquele lugar é teu, mas não é, né? Aí quando termina, você fala, mas peraí, aquele negócio que eu fazia, não, mas eu não fazia, era uma grande ilusão. Então, tem alguma coisa que fica um pouco num limbo na cabeça e no corpo, e que isso tem que ser desaquecido, integrado e acolhido, e aí eliminado para que o próximo personagem venha, né? Total, né? Eu acho muito interessante falar disso, até conversando com o Carnevale, que é um dos caras que preparou para a novela agora, e ele falou assim, a gente devia desaquecer, né? Eu falei, devia, porque a gente aquece para entrar, né? Devia desaquecer para sair. E eu tenho feito na minha vida um processo assim, que eu acho importante. São os fechamentos do ciclo, sabe? Como para tudo, assim. Igual de noite, quando a gente vai dormir, que você pensa no dia que aconteceu, que foi assim, foi assado. Aí faz uma meditação, faz alguma coisa, ou toma um banho, né? Como é que você se desprende disso para você poder voltar a você? Não, e faz toda a diferença, assim, porque essa coisa... Porque apesar de, né, ter, às vezes, pessoas que são mais físicas, né, que são atores mais físicos, atrizes mais físicas, sempre internaliza, né? Sempre tem um trabalho de internalizar, assim, e retirar também é fundamental, né? Como é que você dá destino para esse negócio, né? Eu tenho pensado sobre isso, assim, e tenho legitimado, né, o sentimento, porque a gente tem que ter os ciclos de despedida e de fim, né? E a gente, tudo bem, assim, ficar meio estranho e ficar triste, né? É tudo que eu falo com meu filho, eu falo, se eu fizesse tudo que eu faço para ele, eu seria muito melhor, né? Assim, tem que ter um horário para tal coisa, você tem que tarará, sabe? Toda essa cartilha, né? Assim, ensinando uma criança como é que se vive, como é que se sente, quer dizer, que a gente não explica, né? Mas a gente tenta nomear. Mas se a gente tivesse esse cuidado, eu acho que a gente viveria muito melhor, né? Total, né? Porque fazer isso. Na nossa vida mesmo, a gente não é o mesmo com todo mundo, né? Então, assim, se a gente consegue perceber, né, consegue entender como a gente é em cada circunstância, né? Isso é uma coisa de trabalhar muito legal de personagem, né? Quem é esse personagem com fulano, com ciclano, com outro. Hoje meu filho falou assim, eu não consigo segurar as lágrimas no olho. E a gente falou, mas você não precisa segurar, pode colocar pra fora, é bom chorar é muito bom, mamãe chora muito. E eu choro mesmo na vida, né? Choro pro personagem, mas também choro na vida. Então essa grande mistura, desconstruindo também, né, essa coisa machista do menino, ser pai e mãe de menino, acho que é mais responsabilidade, sei lá, é uma grande ferramenta de mudança social, você poder criar um filho hoje em dia de uma maneira diferente, desconstruída, né, emocionalmente. E acho que como nós somos artistas, eu e Michel, com essas ferramentas que a gente tem, né, dessa liberdade emocional, esse empoderamento emocional do homem, de você poder chorar, de você poder rir, de você poder amar, de você poder transar, de você poder gozar, de você poder dizer não, dizer sim, isso já é muita coisa, né? Total. Isso, então, assim, mesma coisa que eu boto no meu filho, eu boto nos meus personagens, sabe? Esse volume de liberdade, de potência, de emoções, né? É porque tem isso também, né? Essa parte emocional na vida é fundamental, né? Simplesmente poder falar de amor, que nem vocês falaram no Portal Lado, falar de forma tão honesta, né? Exato. Poder discutir isso de forma aberta, não ter os tapus, né? Essa coisa direcionada, né? E eu acho que, por exemplo, você fez também Onde Está Meu Coração, né? Que também é um tema que lida com um tema forte, né? O Sérgio participou aqui também, falou também do processo. E eu quero muito te perguntar desse processo também. E até tem um fato curioso, eu estava há poucos dias lendo uma reportagem de uma jornalista que ela falou: por que vocês estão ligando para o Drake se vocês têm Letícia Colin? Você viu isso? Eu vi essa matéria, Você viu isso? É o máximo, né? E ela tem razão, porque é uma construção assim, né? Tão interna, tão sensível, tão também generosa, né? Sem moralizar a coisa, sem, né? É difícil, né? Um tema... A gente tem que tem a ver com essa galera da extrema-direita, esse projeto de ódio, né, a diferença, de ódio,
à vulnerabilidade, à sensibilidade, ao pensamento crítico, ao amor, aos todos os tipos de amor, que quer muito que seja visto como um problema de polícia, adicção, né? Adicção química, e não como uma questão de saúde. A adicção é uma questão de saúde, é uma questão de médico, psiquiatra, psicoterapeuta, tratamento, clínica, se for o caso, AA, NA, foi os lugares onde eu tive, onde eu fui, eu ouvi as rodas de conversa. Então, esse é o nosso momento, né, político, da gente cuidar dos nossos pacientes quando eles são pacientes, né? Então, a questão de saúde mental é uma coisa de manobra, assim, né, usada há muitos anos, né? Que é muito cruel, porque o que a gente vê é uma demonização, né, de uma questão, às vezes, química, biológica que a pessoa tem. E social, muitas vezes isso está justificado numa questão, a gente vê hoje em dia até o crack aumentando mais ainda pelo desemprego, por todo o nosso abismo social. A gente vê também um país que tem um incentivo imenso para trazer álcool, tabaco e drogas para ser vendido aqui, não tem controle. Então, tem muito dinheiro circulando com essas pessoas que estão adoecendo, né? E o problema não é tratado, ele é só empurrado, inviabilizado, higienizado, o que é muito, muito triste, assim, porque a gente sabe que quando tem um dependente químico, quem sofre todo mundo ao redor. Então, o trabalho do audiovisual, que conseguiu se levantar falando disso, pelo viés da saúde, da tentativa dessa família, desse adoecimento coletivo familiar, né? Porque deflagra isso. Não é só o adicto que tem que ser tratado, é a mãe, é o pai, é o marido, é a irmã, é o porquê, é falar, tirar os esqueletos do armário, tratar esse passado, essa estrutura familiar. Dirigido por uma mulher, Luísa Lima, que é uma das grandes diretoras, eu acho, da contemporaneidade do nosso audiovisual. Uma artista muito ousada, com uma linguagem assim fortíssima que ela imprime, né? Que tem uma trilha sonora, tem um negócio. Tudo isso a gente conseguiu levantar uma obra contando a história de uma mulher que é uma médica, estudante de medicina, super que se cobra, retomando um pouco do que a gente falou, né? E isso leva ela também a achar que ela não tem o direito de existir ou de ser feliz, ou que ela tem que se silenciar. Tudo isso a gente conseguiu fazer uma série que rompe o streaming, vai para o canal aberto, chega nas pessoas, as pessoas que começam a falar desse assunto, tem pessoas que procuram um tratamento por conta da série, outros que voltam a se falar, famílias, porque conseguem se ver ali, né, se reconhecer e se perdoar, e se admirar, ou baixar a guarda. Eu acho assim revolucionário, né? Um tema que é super espinhoso, que as pessoas têm preconceito, têm medo de falar, e a gente conseguir, né, viajar com isso para outros países, né? Uma série que foi super vista, bem falada, é muito legal. É uma vitória, sabe? É uma coisa social, assim, de uma missão, um pouco, que você fala, pô, maneiro. A gente não consegue fazer tudo, mas uma coisinha, um tijolinho a gente fez, sabe? Então eu fico muito feliz. Não, e esse trabalho também é bacana porque vocês filmaram em São Paulo, né? Em muitas ruas também, né? Tem muito lugar mesmo de cena, de locação, assim, né? Sim. E aí, né, esse desafio também, como é que é pra você? Como foi essa sensação de estar fazendo cenas que exigiam tanto emocionalmente de você também? Né, você tinha que correr, você fez muita coisa em cena, né? Assim, impressionante. Sim. Como é que foi esse trabalho, assim, se puder contar um pouco também dessa dinâmica, de como a Luísa dirige também, né? Como é que foi essa dinâmica ali entre vocês também, né? Muito, muito intenso. A Luísa cria sempre um ambiente sonoro que perdura. As músicas da série eram as músicas que você escuta assistindo, eram as músicas que a gente escutava fazendo as cenas. Então ela carregava o tempo inteiro uma caixa de som imensa, ela ficava onde ela ia, a caixa ia, e todo mundo ficava naquela atmosfera da música. Então é um processo bem legal, assim, também. Nos ajuda a manter aquele nível, né, emocional, assim, tão latente. Ela é uma diretora mais sanguínea, mais vigorosa, assim, muito física também. Acho que não à toa a série tem muita câmera na mão e tem uma coisa mais vertiginosa da gente ver, né, aquela pulsação dos personagens que estão em desequilíbrio, ou que estão sentindo, e essa câmera conta essa história assim. Então o Leandro, que era nosso fotógrafo, o tempo inteiro com a câmera na mão e indo atrás e correndo. Então tinha uma coisa um pouco mais ágil, assim, né, mais frenética, né, que tem a ver com a série. E foi uma experiência também incrível, assim, eu fico muito orgulhosa da minha performance, né?
A gente tinha um preparador também, o Theo Lena, que ficava o tempo inteiro comigo, e a gente fez muitas pesquisas por São Paulo, improvisos na rua, onde eu saía, também como se eu tivesse nos vários estágios, na onda do crack, sem o crack, pegando dinheiro pro crack, para consumir mais. Então a gente fazia improvisos muito realistas, assim, com a cidade, deixando a cidade entrar também, né? Porque ela é uma série muito urbana. Mas assim, o que realmente mudou minha vida, quer dizer, acho que foi tudo, mas eu queria só destacar realmente as reuniões do DNA e do AA, porque é muito incrível que sentar para conversar, ouvir os outros falando, você poder dizer, contar da sua experiência, ouvir os outros contando a experiência deles, seja tão revolucionário, tão curativo. Então eu acho que é sempre importante ressaltar o quanto isso é genial, né? Assim, se resume a você estabelecer um ambiente de confiança, como a gente está aqui conversando, e eu já vou sair daqui melhor desse papo, e você também, porque a gente falou, a gente se ouviu, a gente trocou, a gente se identificou, e isso faz com que as coisas fiquem mais leves e a gente consiga voltar para as nossas vidas de um jeito com mais dignidade, com mais valor. Então é incrível. Totalmente. Também a sensação de você... Porque a ficção também, quando ela tá tão ligada à vida, né? Quando é alguma coisa que você viu ali, você sentiu, sim. Isso horizontaliza a coisa, né? Você vive aquilo ali, você sai pra sua vida e você não vai esquecer. Você viveu aquilo ali. Totalmente. Né? Você estava dentro daquela situação, né? E a gente já está chegando ao final, tá mas eu tô adorando, assim. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu quero muito falar também que você fez um filme que é o Bonitinha Mais Ordinária, que é um texto clássico, né? Assim, e já foi adaptado várias vezes, né? E é também um desafio, porque Nelson é histórico, né? E aí, assim, como é que foi essa experiência? Acho que foi uma das suas primeiras experiências no cinema, né? Propriamente, assim. Aí eu sou louco de perguntar, porque esse filme e essa história, né? Os textos do Nelson são fundamentais, assim, né? Acho que todo mundo tem que fazer, né? Todo tem que fazer em algum momento, assim. Eu fiz com 18 anos, acabei de fazer 18, fiz Bonitinha Mais Ordinária, Maria Cecília, que foi eternizada no cinema pela Lucélia Santos, né? Então, eu tava mexendo num negócio ali meio importante. Mas foi demais, assim, fazer. Eu amo esse registro, assim, eu tenho o maior orgulho desse filme. Eu me vejo assim, eu falo, caramba, que pessoa corajosa, livre e que bonito, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim. Poucos são os trabalhos que eu olho e falo, maneiro. Porque pelo desprendimento, né? O conteúdo do Nelson é muito provocador, né? Assim, provocativo, social, crítico do que a gente vive, do que a gente pensa. Então, aquela mulher ali, vivendo o desejo, a libido, né? De estar com os caras, vivendo uma fantasia sexual. É uma grande feminista, né? Na verdade, assim. Então, eu acho uma personagem difícil, ousada. Eu fui muito feliz, assim, fazendo esse filme. Eu conheci o João Miguel na época, a Leandra Leal. Grandes artistas que pra mim eram, assim, né? E de repente estava ali na coxinha com eles, fazendo cena com eles. Eu fiquei muito honrada. Pra mim foi muito... mudou muita coisa, sabe? Como atriz, assim. A gente tinha um processo aí, o Moacir Góes, que é o diretor, de fazer um diário, a gente se comunicava muito por esse diário. Às vezes eu não falava pra ele algumas coisas que eu tava pensando, mas eu escrevia, e ele lia, e ele também escrevia nesse diário. Então a gente ficava dividindo esse caderno. E foi um processo bem teatral, assim, os ensaios. Com ensaios mesmo marcando as cenas, porque tinha aquela coisa física da cena da curra, que é uma cena muito emblemática. Então a gente fez um processo bem, assim, de ensaio, o que me deixou segura. Mas é isso, assim, eu guardo grandes memórias e lembranças. E de vez em quando alguém descobre o filme, que o filme tem isso, né? Fica ali, de repente alguém assiste e fala, eu assisti esse filme, caramba, você fez bonitinho. Eu falei, era você. Eu falei, sim, era eu, né? Porque agora eu já tô com 33, então já aconteceram outras histórias, né? De lá pra cá, mas... eu não sei se hoje eu conseguiria fazer, sabia? Eu acho que tinha ali um desprendimento, assim, uma liberdade, uma vontade de me conhecer como artista, como atriz, que muito destemido, assim, realmente foi um timing certo de encontro de personagem com atriz, sabe? Acho que tinha que ser, assim, porque eu vejo e falo, nossa, essa era a menina que tinha que estar ali contando aquela história. E você sente que essa coisa também, o timing, né? É sempre o timing, né? Exatamente. Estar ali naquela hora, fazer aquele teste, sei, aquela sincronicidade daquele elenco ali que tinha que se configurar, né? E acho a obra do Nelson incrível, fundamental. Acho que dificilmente a gente não volta pra ela, né? E tem coisas que nos fazem lembrar, o que vieram dela também. Então, foi ali que eu comecei a ler Nelson Rodrigues e
acho que vi quase todas as peças, e fui assistir os filmes também brasileiros do período, né? A gente fazia muito Nelson, né, antigamente. Agora tem até um projeto para voltar na Globo, uma série, eu acho. Mas é um autor fundamental, como você disse, né? Então é importante conhecer, passar por ele. Você, assim, por exemplo, quando você foi retomar esses filmes, assim, quais filmes brasileiros? Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim, curiosa, mas quais filmes brasileiros, assim, que te impactaram também, né? Até nesse momento que você estava até mais ali no início, né? Ou até para tua pesquisa em diversos momentos, você foi revisitar esses... Tem muita coisa linda, né? Eu gosto muito do Leila Diniz, do próprio Domingos, né? A gente está aqui com o nosso autorzão, Paulo José. Eu adoro ele sendo Domingos, né? Naquele filme que fala da paixão, do amor, da vida. Aliás, todo o cinema do Domingos eu acho bem importante, assim. Eu gosto muito de Glauber, né? Muito. E do trabalho do Eric também, do filho dele, né? Poder também ver como ele registrou e falou do cinema do pai, como ele cria as coisas. Eu gosto muito de Cal Guimarães. Cal Guimarães, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de Kleber Mendonça Filho. Gosto muito de Adélia Sampaio, uma das grandes, né, brasileiras, mulher preta maravilhosa, que fez um filme incrível sobre liberdade, amor, sexo, vida. A Paula também, Gaetano, os filmes dela acho muito especiais. Tem muita coisa assim que me toca. Tem o cinema da Suzana Lira também, que eu acho muito bonito. Eliane Café. Tem muita coisa. Muita coisa. Mas já é muito legal isso que você está falando, assim, porque, né? São principalmente, você mencionou muitas mulheres, e muitas mulheres grandes diretoras, né? Grandes diretoras. A Nosso Paula, cinema tem grandes mulheres. Paula Natan, esse cinema comovente, né? Um cinema delicado, um cinema único dela, assim, forte, contundente, de personalidade, de ousadia, de invenção, né? Nosso cinema dá muito orgulho. Os filmes do Cláudio Assis, né? Tem muita coisa bonita, assim. Eu adoraria trabalhar com essa galera, assim, né? Eu quero fazer mais cinema, viver mais cinema, poder entrar mais nesse mundo, assim. É um sonho. Total, né? Sérgio Machado também. Sérgio Machado. A Ana Mulaerte, né? A Laís Bodansky, que tem filmes maravilhosos, preciosos. Um monte de mulher aí que eu adoraria poder trabalhar. Me chamem. Perfeito, né? Incrível, porque é isso, assim, o nosso cinema, isso faz parte do processo também, né? Ver os filmes, né? E às vezes acaba passando batido, né? Uma coisa que eu só fui notar agora quando a gente estava conversando, assim. Pois é, né? Tem esse preparo todo. Eu gosto muito de pegar coisas antigas, eu acho bem importante você ficar... E hoje em dia, que a gente tem isso tudo assim, né? Num clique, tem muita coisa disponível no próprio YouTube, não é nem... Você precisa assinar ou pagar um canal. Não, é lá mesmo, na Supereira, sabe? Coisas que a gente tem que saber, né? Saber o que é, mais ou menos, assim, né? O próprio Rui Castro, tipo, cara, eu tô descobrindo agora. E eu fiquei assim, eu vi A Queda esses dias. Cara, eu falei, que filme é esse, sabe? O cara fazendo, assim, o Raul Cortez e... é incrível. O Lima Duarte, o Nelson Xavier. Mas o Nelson, sem dúvida, né? E, cara, tem um filme do Rui também, que é o Ópera do Malandro. Não vi ainda. Cara, esse Ópera do Malandro, gente, Cláudio Hanna, Edson Celulari. Cláudio Hanna foi. E Cláudio Hanna, assim, impressionante. Ela é demais, né? Ela é uma atriz, assim, impactante. Eu gosto muito do trabalho dela. E linda e tudo, assim. Muita coisa. Você acha que é também assim, porque quais atrizes também, né? Já que a gente está falando de cineastas, quais atrizes também? A Leila Diniz, é óbvio, né? Que é não só uma pessoa, mas é um ícone mesmo, né? Acho que de Nelson, assim, muito impactantes. Tem a Norma Bengel e a Darlene Glória, muito impactantes. Sim. Né? Total. E, cara, é muito bom isso, assim, de... observar também, assim, como é importante não só retomar isso, mas também, assim, quando você fez outras séries também, né, tipo, Sessão de Terapia, que, né, eram episódios específicos, assim. Você acha que o processo se aproximou mais do cinema? Porque não eram episódios que você retornava, né, não eram, assim, temporadas
de 40 a 80 episódios, né? Episódios assim de 1 hora, né? Que você estava concentrada ali. Sabe, eu quero falar uma coisa que eu me lembrei, Uhum. porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com a Andrea Horta sobre a Norma Bang, eu falei assim, você já reparou como parece que ela parece que ela não sabe o quanto que ela é bonita? E ela falou assim, nossa, eu adorei isso que você falou dela. Eu falei, cara, mas eu tenho essa sensação. Ela é tão livre, tem uma força tão presente no que está fazendo em cena, que não, parece que nem tem assim, uma preocupação com a imagem de si mesma, de si própria, para a câmera. Sabe? Eu lembro dessa quebra de paradigma, assim, desse ensinamento quando eu assisti ela no cinema. Então, eu queria deixar registrado. Tem um filme dela que se chama Noite Vazia. É um filme do Walter Hugo Cury, que é com ela e ela, meu Deus, ela arrebenta, espetáculo. Né? Ela é uma atriz de uma força, assim, magnética, né? Cara, que filme, que obra, que atriz, assim, com uma liberdade, um desprendimento na existência muito assim, genuína e despreocupada dessa autoimagem de si mesma, sabe? Que eu acho que é uma coisa a ser conquistada, por mim, pelo menos, né? No que eu busco da minha atuação. Porque às vezes eu fico vendo, eu paro muito e volto, cenas que eu gosto, eu faço muitas vezes isso, para poder entender o que aquela pessoa tá... tentar desvendar ali, né? Como é que ela conseguiu aquela qualidade ali de presença, ou de cena, ou de atuação, o que ela estava investigando. Então tem pessoas que me encafifam, assim, sabe? Atrizes que eu fico assim, poxa, como é que a pessoa consegue esse lugar, né? E eu acho que tem a ver com isso, assim, uma coisa de uma confiança, de um estar, porque a relação com a câmera, ela altera muito a maneira como a gente se coloca, né? Tanto que tem atores que a gente gosta de ver eles se escondendo da câmera, tem atores que a gente gosta de ver eles se mostrando pra câmera, e tem atores que simplesmente relaxam pra câmera. É o que eu acho mais difícil. Porque a gente sabe que tem uma câmera ali, então algo muda. Por mais que você esteja tranquilo, a gente confia em você em mim, mas alguma coisa se aciona, né? Um dispositivo. Então, esse lugar dessa atuação, de como você consegue se relacionar com isso, escolhendo, né? Agora eu vou relaxar, agora eu vou enfrentar, não, agora eu posso apostar, agora eu vou deixar me ver, agora eu vou me revelar, agora eu vou me esconder. Tem um jogo, assim, que eu acho muito fascinante. E cada ator tem uma característica. Esse cinema do diálogo, né, também, das conversas. Cara, altos diálogos, né? E essa transposição de peça, que é isso, é o Nelson, que você fala, pô, esse texto dá um filme, né? Quem vai lá e pensa e vê que isso adapta, é incrível. Você dá atenção, assim, bastante pro diálogo, acredito, quando você recebe um roteiro. Você olha muito o diálogo, mas você olha muito descrição também. Essas descrições de roteiro te interessam, assim? Sim. É difícil ter um diálogo bom, né? É difícil. Total. Estamos caminhando, né? Pra isso, assim, né? Acho que... por isso, quando a gente vê um filme tipo esse, eu fico meio, nossa, que texto é esse, né? Que o cara escreve. Tem uma hora no Virginia Woolf que ele fala, amanhã será domingo o dia inteiro. Você fala, pô, essa frase é genial, assim, sabe? O cara solta uma frase. É lindo, né? Quando a poesia encontra o cinema, encontra a dramaturgia, né? Porque é tudo. Às vezes você tem um diálogo bom, mas talvez a escalação não seja o ideal. Por isso que as obras-primas, elas são raras, né? Que quando tudo dá certo ali, a magia rola mesmo, assim, e a gente fica batendo palma, né? Mas é importante o roteiro, a transcrição, a ambiência do negócio, né? Como que a pessoa tá... E linguagem também, se tem poesia naquilo que está sendo dito, né? Que acho que não precisa ser sempre ipsilíteres, acho que é legal que tenha uma coisa boa da gente ler, né? Sim. Da nossa língua portuguesa, bem falada, bem escrita. É bonito quando tem isso, né? Mas a gente sabe que é raro, Pô, é muito raro, né? E às vezes até essa questão do tempo, né? Sustentar um diálogo bom. Né? Porque às vezes você tem um filme concentrado ali. Sim. Mas sustentar um diálogo bom por 1 hora, né? Exato. Você tem um momento, né, que tem uma cena boa, mas o filme como um todo não é regular, né? Isso. É coisa séria, cinema é coisa séria. Não é fácil não fazer um filme que é inteiro bom, um filme que é rigoroso e nível de excelência é uma coisa muito rara. Mas nós temos muitos filmes muito bons, né? Por isso que a gente tem que se orgulhar e falar desses filmes mesmo, desses artistas, dessas pessoas, porque esses caras fizeram essa parada rolar. Sim. A gente fica ali querendo ver, a gente não fica querendo zapear, mudar de canal, né? Porque também, assim, né, às vezes com menos recursos, também a gente sempre inventa coisas também. Com muito pouco. Sim. E essa coisa nossa é realmente genial, assim, o tanto de coisa que a gente fez com nada, quase, né, assim, para uma estrutura boa, né, pensar nessas coisas todas, assim, é uma loucura, né.
E autoral, né, original, uma coisa que tem a ver com quem nós somos, né, com as nossas questões, o que a gente quer dizer, né, o que significa, o que é importante ser dito, ser deflagrado agora, né, como enquadrar isso, como representar esse povo que nós somos, como... É o nosso desafio agora também, né? Com certeza. Falar assim, o que a gente quer agora, né? Porque agora, né, a gente tirou aquele horror, a gente tirou o horror e que país que a gente vai construir, né? Uma loucura também. Seguir né? construindo, né? Eu acho que tem essa... E o cinema tem que ter esse lugar, né? Assim, tem que ter esse lugar também de... Né, que diálogo a gente vai ter, né, também. Que tipo de atuação a gente vai querer, que tipo de artistas, né? Perfeito. E como que a gente vai resolver, né, os problemas? Acho que o principal talvez que seja o racismo, né? Como é que a gente vai olhar para isso, falar disso e reparar isso e assumir isso, né? É um trabalho. O cinema, precisamos trabalhar para ele para nós juntos, para a gente construir um país melhor, diferente, Sim. juntos. Eu vou fazer uma pergunta bem aleatória, tá? É aleatória porque veio na cabeça agora, assim. Mas é uma coisa que sempre me interessa, porque é uma coisa que passa na minha própria cabeça. Que é assim, essa coisa de decidir, né? Nem sempre a gente sabe por qual caminho a gente vai seguir, né? Tem momentos que a gente tem dúvida, assim. E aí, nesse lugar da atuação, acho que isso acaba sendo fundamental, né? Tem muitas decisões que são intuitivas, mas tem muita coisa que você vai lá e escolhe. Não, eu vou seguir por esse caminho, eu tenho que manter nesse caminho, né? Como é que você escolhe, assim, às vezes? Assim, como é que é esse teu processo de escolha? Pergunta bem abstrata, mas é uma coisa que veio... Não, mas é que é difícil mesmo. Eu acho que um pouco de intuição, um pouco de obrigação, de desespero. E eu tenho cada vez mais ouvido as outras pessoas. Por exemplo, eu acho que os outros setores... eles ajudam muito. Às vezes você para tomar um café e tem alguém que é o cenógrafo arrumando um negócio, aí ele tá falando sobre uma coisa daquele cenário, de onde ele achou aquele cartaz que tem a ver com o negócio do filme, e você fala, então eu vou parar aqui, vou sugerir essa marca. Ela vai olhar aqui e vai ver esse cartaz. Eu acho que o set inteiro ele vai também te ajudando a escolher, sabe? Aí você não sabe fazer tal coisa, aí a figurinista fala, cara, eu tenho um casaco para essa cena, então eu falo, então ótimo, ela vai estar coberta aqui, essa é a minha ação, não sei o que eu tô fazendo, tô apoiada aqui no casaco. Sabe? Assim, usar mesmo o aparelho do cinema para fazer o próprio cinema, né? E não fazer mais as coisas sozinho. Então, são interferências que parecem aleatórias, mas na verdade não são. Então, tudo começa a fazer sentido, vira uma grande coisa, assim, aleatória de predestinações, de pequenos sussurros do universo para que você faça aquela cena daquele jeito. E o diretor e o preparador de elenco também sempre peço ajuda, o colega também. Na dúvida, eu sempre escuto a opinião do outro, isso também é um bom conselho. Eu acho ótimo isso. Depois que eu internalizei, amei. Não sei o que fazer, o que você acha? Faz a cena em pé. Tá bom, então vamos lá, cena em pé. Porque a gente, às vezes é bom com um estímulo de fora, você chega em outros lugares do que uma ideia pré-estabelecida. Então, acho que as escolhas são atravessadas o tempo inteiro por essa outra galera. Assim. E o humor, né? Eu sinto que o humor conecta muito mais, assim, pelo menos pra mim, né? Eu sempre acho importantíssimo ter o humor ali. Bom, né? Claro. Eu acho que a experiência completa é quando tem humor. Eu acho que quando o filme passa fez você rir também ali, eu acho que o humor é muito cativante, né? Muito importante, assim. Você conectar com alguma coisa que te provoca, que te desarme, que te faça rir. Que você se desmancha pra poder receber mais coisas, né? O humor, ele tem essa questão, né? Você ri, relaxa e você... depois recebe o soco, né? Tem uma coisa assim que falam, né? É verdade. Essa coisa de estar aqui, né? Quando você puxa pro humor, a coisa às vezes quebra. Aí você fala, então eu tô aqui. Veio uma coisa louca, sim, né? Então eu também não sei o que eu estou fazendo, então também a gente não sabe, então, né? É alguma coisa que se revela, né? Mais verdadeiro, né? Com humor mais imperfeito, mais... O humor é fantástico. O humor é fantástico. Eu tento sempre enfiar uma coisinha aqui ou ali, assim... E no dia a dia, no próprio fazer cinema, no próprio fazer set, fazer gravação ou teatro, coisa, é muito uma força-tarefa, né? Então, pro processo também, colocar humor para as coisas se estabelecerem é uma coisa importante. Você trata esse timing de um jeito diferente, assim, na hora... Você é de ficar testando a piada, assim, você faz isso quando você tem um texto, né? Ou você também vai muito... Tá, a gente tá aqui ensaiando, deixa eu tentar. Tentei. Sim. Sim.
Não, eu acho que tem que testar, A gente pode encontrar e às vezes tem que ajustar, né? Às vezes a piada não tá boa e às vezes tem que cortar. Às vezes a piada não é boa. Aham. Porque às vezes a gente acha que é super engraçado, outra pessoa não acha, e aí, né? Ficar rindo sozinho também não adianta. Melhor tirar a piada, né? A piada não é boa. Tem que dar uma escuta, né? O set também ele é muito vivo, então as pessoas que estão ali trabalhando também, elas estão reagindo ao que a gente está fazendo. Já é o primeiro público, né? Se funcionou ali, você já sabe que é uma coisa engraçada. Agora, se não funcionou ali, dificilmente funciona lá em casa pra quem for assistir depois o filme ou no cinema. E assim, a gente agora tá chegando no final, assim, e eu amei, de verdade, muito demais. Pra mim, obrigada. Eu adoro, assim, adoro quando a conversa tem um pouco dessa coisa, assim, vou dar uma de Abujanra agora, né? Vai. Assim, uma coisa assim de você sair, né? E você poder desviar. A ideia de desviar Legal. é muito boa, né? Então a gente falar de processo, falar de todo o trabalho magnífico que você vem fazendo, que vem mesmo fazendo, mas também dessa coisa de desviar e falar também do que você vê, né? Do cinema, do teatro, das coisas que passam, né? Na nossa vida, assim. Então... Obrigada, eu fiquei feliz demais. Porque a gente tá vivo, né? E a gente é uma ramificação, né? A gente vai falando de uma coisa, aí você vai parar em outro lugar do cérebro que conectou, aí lembra de outra coisa, vai indo e volta. Então, obrigada por essa oportunidade também, assim, de eu me mostrar dessa maneira que eu sou mesmo, assim. Fiquei feliz. Sim, a Letícia é humana, né? Ela é humana, gente. Super, nossa. Nossa, todo mundo, Imensamente né? humano, nossa. Então é isso, assim, eu acho que é fundamental. Desviar também é caminho, como diria Clarice. Eu gostei muito. Sim, né? Se eu fosse, assim, ser bem Abujanra mesmo, eu ia falar, o que é a vida? Mas eu não vou fazer isso, né? Assim, eu acho que, assim, o mais legal é isso, né? Tipo, Sim. brincar também. Isso aí. Obrigada. Muito Obrigado. obrigada.